Hora de falar sobre o Cruzeiro para responder se a Raposa pretende contratar um goleiro depois da lesão grave de Cássio. Cássio não deve mais jogar nessa temporada, vai passar nessa segunda-feira por uma cirurgia no joelho depois de uma lesão multiligamentar no jogo contra o Flamengo. Constatação meio óbvia, você perde o seu titular, na teoria você vai buscar um goleiro, certo? Antes de trazer a resposta do Cruzeiro, deixa eu só te explicar como é que fica a partir de agora. Matheus Cunha assume a condição de titular, goleiro contratado no fim da temporada passada do Flamengo. Matheus que teve em 2023 o ano em que ele mais jogou na carreira, na oportunidade de 36 jogos. Quero contar que além do Matheus, Cruzeiro só tem goleiros extremamente jovens no seu elenco principal. Casos do Otávio, 20 anos, do Marcelo Heráclito, de 20 anos, e do Felipe Teixeira, de só 16. Perguntei para uma fonte cruzeirense antes de gravar esse vídeo: há a possibilidade de o Cruzeiro buscar reforços pro gol? E a resposta: não temos intenção de contratar ninguém para essa posição por agora. Vale a lembrança de que a janela de transferências no futebol nacional se encerra no dia 27 de março. A partir daí, somente na metade do ano. E pelo que eu entendi, essa vai ser a decisão do Cruzeiro. Aguarda-se até a metade do ano para entender como é que o Matheus Cunha reage e também como os meninos que vão ser reservas imediatos do ex-flamenguista. É uma decisão muito importante por parte do departamento da direção de futebol do Cruzeiro como um todo, porque assim, a gente está falando ao meio do ano, a gente tem que lembrar o seguinte: são 18 rodadas de Campeonato Brasileiro até o meio do ano e definição de Copa do Brasil e Libertadores até lá também. Fase de grupos acaba antes? Acaba. Tem uns 6 jogos da Libertadores. Então, assim, as pessoas, mais uma vez, eu repito, eu entendo que é um período difícil, que são 14 dias. Eu não mediria esforços. Quando eu falo não mediria esforços, não é quebrar o time, não é fazer movimentos financeiros que não. Eu tentaria me debruçar, se estou hoje no departamento de futebol do Cruzeiro, nessa situação de trazer um goleiro ainda antes dessa janela. No mercado brasileiro. No mercado brasileiro, sim. Isso. Eu tentaria. Porque, cara, se assina com um risco muito grande. Eu repito, a gente está falando de brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil de forma ininterrupta, principalmente abril e maio vai ser isso. Então, assim, aquele famoso, né? De repente você traz um goleiro no segundo semestre, na abertura da janela, e você já pode estar fora de Libertadores e eliminado da Copa do Brasil. Mas quem você traria? Eu tô curioso. Não, eu sei que você não é diretor de futebol, não quero também te colocar essa responsabilidade. Então, André, não, cara... Porque o mercado é difícil, e o Matheus Cunha, eu repito, ele é um bom goleiro e um goleiro testado. André, seria a reposição mais difícil de todas que a gente já indicou que o Cruzeiro precisa no momento. Mas tem algum goleiro que você acha que é mais ou menos acessível e que... Não, cara, eu não vou ser leviano. Não, é ultra difícil nesse momento. Ultra difícil. Mas é também uma circunstância, sabe essa circunstância que eu falei? Pô, é como se você olhasse assim, o tanque do seu carro tem meio tanque. Eu consigo rodar, no meu carro, eu consigo rodar 120 quilômetros com esse meio tanque, mas é muito a conta. Eu tenho que ter uma regularidade ali para, se eu tiver de em algum momento andar num ritmo diferente, se tiver trânsito, sabe, é muito na conta. Mas eu entendo, não vou apontar aqui, é um grande erro o departamento de futebol não ter conseguido, não, porque entendo todas as circunstâncias, escassez no mercado, tempo curto. Pra ir buscar. Valu, mas você não acha que, por exemplo, se o Cruzeiro contratou o Matheus Cunha no meio do ano passado, né? Ele chega agora para o início dessa temporada. Cara, se o Matheus Cunha agora, na primeira oportunidade que ele realmente vai ter de atuar, né? A gente já pensa nessa de, cara, tem que trazer outro. Assim, me passa um pouco da impressão de que pode ter sido um erro contratar o Matheus Cunha. Eu entendo o que você tá falando, Luiz, mas é que eu acho que são coisas diferentes. Você ser um goleiro para ser um reserva confiável para se tornar o titular. E acho que mais do que isso, o Matheus Cunha ele vem também com um pensamento de futuro. O Matheus Cunha não veio para disputar a posição com o Cássio. O Matheus Cunha veio para ser um reserva muito confiável. E um cara que daqui a alguns anos, porque o Cássio... Pode ser um sucessor, né? O Cássio dificilmente vai ser o Fábio, de repente, né? Poucas pessoas vão conseguir jogar com 45 anos. Até porque ele costuma passar por muitas lesões, né? Já não é a primeira que o Cássio tem
Na reta final de Corinthians, o Cássio passou por algumas lesões, então dificilmente ele vai ter uma carreira tão longeva como a do Fábio. Né? Mas é que assim, cara, não é passando um pano pra diretoria de futebol do Cruzeiro, até porque, na minha opinião, eles já erraram, continuam errando nessa temporada, quando o assunto é contratação, mas, cara, é muito complicado imaginar só em janela nacional. Sim. Em 15 dias só de janela nacional, cara, você conseguir um goleiro melhor do que eu esperaria a Internacional. Eu tô com você. Eu esperaria a Internacional. Eu tô com você. Eu acho... Ou o Pedrinho vai ter que abrir os cofres e não faz sentido. E não faz sentido. Porque não abriu pra um zagueiro, não abriu pra uma ponta, não abriu pra um primeiro volante. No mercado nacional, quem você vai tirar, cara? Pois é. Assim, porque... igual no Donos da Bola, eu fiquei brincando no ponto do Everton, que o pessoal falava, o Léo Jardim do Vasco. Gente, o Vasco não é a feira, não. O pessoal... Você acha que o Vasco vai... A janela tá fechada pro Vasco também, tá? Sim. O Vasco vai falar, não, beleza, eu vou te passar o Leonardo Jardim aqui, nosso goleiro. Não vai, gente. Nenhum time brasileiro o próprio Walter, vai abrir mão o Mirassol tá na Libertadores. Parece que o Mirassol também é a feira. Me dá o Walter aí. Não, aí o Mirassol vira e fala, não, vou jogar com o Muralha Libertadores. Vou abrir mão, vou vender Cruzeiro. O que eu falei, quem tem goleiro no Brasil segura. Eu acho que o Cruzeiro teria dificuldade até Muralha pra buscar... cai pra direita. Oi? Eu acho que o Cruzeiro teria dificuldade até pra buscar um reserva, dependendo do clube. Vou dar um exemplo, tá? O Marcelo Lomba no Palmeiras. Já teve clube tentando tirar o Marcelo Lomba pra ser titular. O Internacional tentou tirar, na verdade, e o Palmeiras foi lá, ficou com ele e renovou. Por quê? Porque entende que precisa de um segundo goleiro confiável. Pro Palmeiras, ele é um reserva confiável. E só pra dar uma ideia, tá? Tava até tentando lembrar dos números, eu peguei aqui a ESPN matéria agora, do início desse ano. O Santos recusou 2 propostas pelo Brasão. Sim. Uma de 7 e outra de 12 milhões de euros. Gente, então assim, cara, os grandes goleiros que tem no futebol brasileiro hoje... Ô, amigo, você vai ter que abrir muito. Eu nem coloco o Brasão entre os tops, tá? Mas eu acho que não. Tem que ser mais promissor. Ele é mais promissor. Mas se o Cruzeiro contrata o Brasão, nesses 14 dias, você ia falar, pô, veio o cara pra ser titular. Veio o cara pra ser titular. Não, com certeza. Eu só não acho ele do nível. É porque eu tenho um top 3. Porque fala de seleção brasileira, eu tenho um top 3 ali. Aí, top 3 do Brasil? Qual? Eu vou falar aqui, independente da ordem, tá? Rossi, Cássio e Everson. Hoje, pra mim, são os 3 melhores goleiros do futebol brasileiro. Bom top 3. Rossi, Cássio e Everson. Você acha que o Fábio não entra? Cássio não, perdão. Rossi, Fábio e Everson. Falei Cássio. Olha que interessante. Claro, tem um argentino aí. Mas o goleiro que vem sendo convocado do futebol brasileiro não tá no seu top 3. Também não estaria no meu, tá? Vamos juntos com as quentes do dia. Neste sabadão de vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino, hein? Vitória no Clássico. 3-1 pra cima do Atlético Mineiro, com direito a golaço de Bianca Brasil, foi de virada. Camila Rodrigues pegando o pênalti quando estava 1-1, e o Cruzeiro com mais uma vitória, mais um resultado importante, com quase 2.000 torcedores na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e o time do técnico Jonas Urias fazendo bonito no Campeonato Brasileiro Feminino. Toda a sorte do mundo sempre aí para o time das Cabulosas. Neste domingo tem o Cruzeiro em campo, hein? O time do técnico Tite diante da equipe do Vasco e querendo aí melhorar o público, porque até agora a venda não empolgou. Torcedor, ele está na bronca. Eu já disse isso aqui, já falei nas minhas redes sociais. Eu acho que independentemente de pessoas, o torcedor, ele tem que comparecer pelas 5 estrelas, por ser o Cruzeiro, e é o lugar também que se faz uma cobrança após o jogo, caso tenha que fazer a cobrança, mas essa de, se a pessoa puder ir, eu acho que tem que estar no Mineirão, é o lugar do cruzeirense, e que o Cruzeiro possa buscar aí os 3 pontos. A situação vai ficando cada vez mais complicada. São 5 jogos e nenhuma vitória até agora na Série A, e o Cruzeiro precisa do apoio do seu torcedor. E a diretoria fazendo uma promoção que o sócio que comprou o ingresso pode retirar um outro para levar alguém e aí colocar um público melhor. A última parcial aí, acho que não tinha chegado nem em 15.000 torcedores, né? Então, esse público pode melhorar. O horário é ruim, o Cruzeiro não está bem, porque quando esteve aí bem, mesmo com o preço mais alto, o torcedor compareceu. Mas quem puder, faça esse esforço. E uma outra coisa também que eu jamais vou concordar, campanha
de cancelar sócio. Isso aí não é o melhor caminho, pessoal. Acho que a diretoria do Cruzeiro, ela comete erros, a gente aponta os erros, a gente critica os erros, mas tudo tem um limite. Cada um é livre para fazer o que quiser e eu aqui dou a minha opinião. Já falamos muito na Samuca TV, né, os erros da diretoria do Cruzeiro, aí do presidente Pedro Lourenço, do Pedro Júnior, de todos ali do departamento de futebol. Por exemplo, uma janela fechada há mais tempo, com o Cruzeiro precisando ainda de reforços na temporada. Isso vai ficar somente para a janela do meio do ano. A questão aí da comissão técnica, a gente já bateu muito nesta tecla e voltou a ficar com essa pressão aí por parte de todo mundo, porque o que importa mesmo é o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Copa do Brasil e Copa Libertadores, mas aí fazer esse tipo de movimento aí, eu não vou chancelar isso em hipótese alguma, de cancelar sócio, de não ir ao estádio. Quem puder, então, que vá ao Mineirão e que possa ajudar o Cruzeiro a buscar os 3 pontos. Se vai mudar técnico ou não vai mudar técnico, é um outro capítulo, mas o Cruzeiro, ele tem que estar acima de todo mundo, de qualquer pessoa. Esse é o meu pensamento. Mas vamos lá, porque a preparação foi encerrada. O Cruzeiro, infelizmente, não terá Caio Jorge mais uma vez. Ele não se recuperou, fez tratamento intensivo. O Caio teve aí um trauma no pé direito, ainda com bola rolando na final, e é uma final que vai dando prejuízo cada vez mais pro Cruzeiro, né? Porque já perdeu o Bruno Rodrigues, perdeu o Lucas Romero e agora perde o Caio Jorge mais uma vez, uma ausência importantíssima e não tem substituto. Quem jogar tem que fazer muito para chegar um pouquinho próximo do que entrega o Caio Jorge. Seja o Chico da Costa, seja o Neisser Villarreal. E aí vamos aguardar. O Cruzeiro terá algumas mudanças. Matheus Cunha no gol, isso é fato. O William retorna também à lateral direita. E lá no ataque, a grande dúvida, se joga o Neisser ou se joga o Chico da Costa. O restante aí temos que aguardar. O ritmo já é de concentração e o Cruzeiro muito pressionado, precisando da vitória neste domingo diante da equipe do Vasco. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.